A inveja apodrece os seus ossos. Sabe aquela sensação de quando você está deitado na cama e já são quase 2 horas da manhã? O quarto está escuro, mas a luz do celular ainda ilumina o seu rosto. Você dá aquele scroll automático para cima, o dedo desliza sem nem pensar, até que ele para. Você vê a foto, você vê a conquista, você vê a viagem dos seus sonhos, o namoro que todo mundo deveria ter, o carro novo que está na garagem, a promoção que você queria e a vida que deveria ser sua. E aí, de repente, o quarto parece ficar menor, o ar frio e pesado. Você sente um aperto no peito, um calor estranho subindo na boca. Não é exatamente raiva, não é tristeza, é uma mistura amarga, um coquetel de frustração, impotência e um desejo sombrio. Essa, meu amigo, é a inveja. Meus parabéns. Você acabou de conhecê-la. Ela chega sem bater, ela disfarça de só mais um sentimento, mas ela não é só isso. A inveja é silenciosa. Ela é a única emoção que a gente sente, mas não admitimos. A gente confessa a tristeza. Quando estamos tristes, nós choramos, nós fazemos o bico, ficamos para baixo e fazemos outras ações. Quando estamos com raiva, nós confessamos, nós falamos, nós xingamos, brigamos, gritamos, né? Mas a inveja, a gente engole, a gente enterra fundo no nosso coração e finge que ela não existe. E deixa ela apodrecendo e se enraizando e florescendo dentro da gente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Porque a maioria das pessoas trata a inveja como um pecadinho venial, um defeito besta de caráter. Todo mundo diz: ah, todo mundo tem um pouco de inveja. Mas a Bíblia e a própria vida mostram que a inveja não é um detalhe. Ela é uma assassina. Ela mata amizades, mata relacionamentos, mata sonhos e o pior, ela mata sua paz. Hoje, a gente vai destrinchar esse sentimento. Vamos olhar para ele pelo olhar da psicologia, pelo olhar do mundo e depois vamos jogar a luz da fé em cima disso. Porque a cura só vem quando a gente encara o veneno da frente e entende de verdade o que ele está fazendo com a gente. Se você já sentiu isso, e eu sei que sentiu, esse vídeo é para você. Fica comigo. Bom, quero começar falando sobre a primeira parte desse vídeo, a visão humana e psicológica. Vamos começar com a ciência, como a forma como o mundo enxerga isso, porque a psicologia tem um nome para essa sensação: teoria da comparação social. Na década de 1950, o psicólogo Leon Festinger já dizia: a gente não se compara com todo mundo, a gente se compara com quem é parecido com a gente. Você não tem inveja de um bilionário que você nunca viu na vida. Musk, Bill Gates, mas, por exemplo, o Elon Musk, que é o primeiro trilionário do mundo, isso é muita coisa, é um dinheiro muito grande que eu nem consigo imaginar. Mas ele tem. E você não sente inveja, eu acho. Mas e aquele seu amigo? Você tem inveja dele? Do seu colega de trabalho que estuda na mesma faculdade que você? Você tem inveja do seu amigo porque ele começou com os mesmos recursos que você e agora está na sua frente? Porque na sua cabeça, se ele conseguiu, você também deveria ter conseguido. Agora, vamos colocar isso na era digital, a era que permeia a nossa volta. Antigamente, você só via a vida dos outros quando encontrava na rua pessoalmente, e todo mundo sabia disfarçar. Mas e hoje? As redes sociais são um desfile interminável de highlights. Todo mundo posta o que é bom, ninguém posta o fracasso, ninguém posta a briga, a conta bancária que tá no vermelho. Todo mundo só posta o auge. E o algoritmo, ele não quer te deixar feliz, ele quer te deixar engajado. E acredite, nada mais engaja do que a frustração. Você acorda, pega o celular e começa o dia se sentindo insuficiente. E agora,
cuidado aqui. Quando a gente olha só pela perspectiva humana, existe uma divisão. A psicologia divide a inveja em dois tipos. A inveja benigna, aquela que te motiva. Você vê a conquista de outro e pensa, caramba, se ele chegou lá, eu também posso. Eu vou correr atrás do que é meu. Essa inveja é, na verdade, uma admiração disfarçada. Ela te impulsiona, ela vira combustível. A inveja maligna é aquela que te destrói. Você vê a conquista do outro e pensa, ele não merece. Foi sorte. Foi simplesmente Deus. Você não quer que ele corra atrás do dele. Você não quer correr atrás do seu. Você quer que ele perca o dele. Você não quer subir. Você quer que ele desça. Você não quer construir o seu castelo. Você quer botar fogo no dele. E é aqui que mora o perigo. Quando você deixa a inveja maligna entrar, ela começa a deformar sua personalidade. Você para de torcer pelas pessoas. Você minimiza o esforço delas. Você inventa desculpas para não agir. Você vira uma pessoa amarga, que reclama, que vê injustiça em cada vitória. E o pior, a inveja te rouba a energia que você deveria usar para construir a sua própria vida. Fica tão obcecado com o que o outro tem que você para de cuidar do que você tem. Passa horas olhando para a vida alheia e pouco para a sua. Do modo de vista humano, seria: use isso como motivação ou saia das redes sociais. Mas a gente sabe que ninguém faz isso. Porque enquanto a sua mente estiver presa na lógica da escassez, se ele tem, sobra menos para mim, você vai ficar nesse ciclo. Você vai conseguir disfarçar no tempo, mas aquela raiva raiz, amarga, que está dentro de você, vai continuar lá, esperando a próxima conquista do seu amigo para brotar de novo. E é aí que a visão do mundo mostra o seu limite. Ela te ensina a conviver com veneno. Ela não te ensina a matar ele. Mas se existe uma perspectiva que não só entende a origem da inveja, mas que entende a gravidade dela, bom, e se a inveja não for só uma neurose humana, mas um sintoma de uma doença muito mais profunda, uma doença que não afeta só a sua mente, mas a sua alma, seus ossos, sua conexão com Deus, a Bíblia não trata a inveja como um pequeno defeito, trata a inveja como uma praga. E hoje eu quero te mostrar o que a palavra de Deus realmente diz sobre isso, porque pode ser que você nunca tenha exagerado e nem enxergado a inveja com esses olhos. Caso você não seja cristão, ou caso você não tenha interesse nessa parte, bom, pode pular pro final ou fica comigo. Você pode tirar algo bom disso. Bom, Provérbios, capítulo 14, no versículo 30. Esse versículo ele é cirúrgico, porque ele simplesmente fala e pronto, acabou. Ele falou e é isso. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Quando Salomão escreveu isso, ele não estava fazendo poesia. Ele não estava fazendo um diagnóstico médico espiritual. Na cultura hebraica, os ossos representavam a estrutura, o sustentáculo do ser. A parte mais profunda, a medula, onde a vida física se renova. A inveja não é uma pequena coceira na alma. Ela é a gangrena que corrói a estrutura interior. Ela seca sua força, ela envelhece o seu espírito antes do tempo. Você fica cansado, você fica exausto e sem vontade de lutar. E muitas vezes você nem sabe que a causa é essa amarga escondida dentro de você. Agora vamos voltar para Gênesis, onde tudo começou. E onde tudo começou, também começou a inveja. A primeira vez que a inveja aparece na história humana, ela termina em um assassinato. Caim e Abel. Acho que você conhece esses nomes. Caim ofereceu uma oferta. Abel ofereceu uma melhor. E a Bíblia diz que aceitou Deus a de Abel. O que Caim sentiu? Raiva. A raiz era a raiva. Deus chega para Caim e diz: por que você está irado? Por que está com o rosto caído? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer bem, o pecado está à porta querendo dominar você. Percebeu? Deus avisou Caim: olha,
O pecado está agachado na porta. Ele quer te dominar, mas você precisa dominá-lo. E Caim não dominou. A inveja tomou conta dele. E ele acabou matando o próprio irmão. Mas Caim não só sentiu inveja e matou o próprio irmão. Isso não aconteceu de uma hora para outra. Bom, quando você sente inveja, ela é aquele sentimento amargo que você olha e fala: eu quero aquilo, eu preciso daquilo. E aí é quando ela se divide em dois lados: a inveja benigna e a maligna, como eu já comentei antes. Mas quando a inveja se divide para o lado maligno, ela pode acontecer de duas formas. Ou você vai lidar com aquilo e vai engolir, ou ela vira algo mais profundo e se enraiza dentro de você. Ela vira o medo. O medo, ela veio da inveja. O medo de ser burro e não passar em um concurso ou na faculdade que você queria. O medo de ser fraco e não conseguir o shape dos sonhos. O medo de não conseguir pagar a próxima conta do mês. O medo de ser fraco, de ser um fracassado. O medo de errar. E depois do medo, aí vem o ódio. E o ódio levou Caim a assassinar Abel. Claro, eu não tô te dizendo que se você sentir inveja do seu amigo que tá ganhando R$ 1.000 a mais que você, isso vai fazer com que você mate ele. Afinal de contas, nós, seres humanos, temos leis, né? Eu imagino que você as siga. Imagino que você não vá matar ninguém. Por favor, não mate ninguém, tá? Se você sentir inveja, trate ela. Não mate ninguém. Mas, voltando ao tema. A inveja foi tão grave que, no Novo Testamento, ela aparece na lista das obras da carne, em Gálatas capítulo 5. Paulo diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. E não é por acaso. A inveja é a rebelião disfarçada. Quando você inveja, você está no fundo dizendo para Deus: Senhor, o que o Senhor deu para ele é melhor. Senhor, o que você deu para ele, você deveria ter dado para mim. Senhor, você errou na distribuição dos bens. Senhor, você é injusto. Pior, se eu tivesse no controle, eu teria me dado mais. Isso é falta de gratidão. E pior, falta de fé. Você não confia que o plano de Deus para sua vida é bom. Você não crê que aquilo que Ele preparou para você é exclusivo, é perfeito e vai chegar no tempo certo. Em Tiago, capítulo 13, versículo 16. Porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Não é aí há um sentimento ruinzinho. Paulo diz, melhor, Tiago, é aí há confusão. Confusão é o caos, é a desordem e toda espécie de mal. A inveja é uma porta de entrada, que uma vez aberta, ela traz o resto da sujeira. Se você inveja, você pode roubar do seu irmão. Se você inveja, você vai querer que ele perca. Se você inveja, você pode matar, como fez Caim. Mas não acho que chegaremos a esse ponto. Mas tem mais. A inveja tem uma raiz satânica. Lúcifer caiu por inveja. Ele quis ser como Deus. Ele olhou para a glória de Deus e não a adorou. Ele cobiçou. Então veio a queda. Então, quando você sente aquela pontada, você está participando ainda que inconscientemente da mesma rebelião que derrubou o anjo mais belo. Isso é sério. E qual é o antídoto? O mundo diz apenas para administrar. Mas a Bíblia diz, corte o mal pela raiz. E qual é a raiz? É o egoísmo. É o amor próprio desordenado. O remédio é o amor ágape. 1 Coríntios, capítulo 13. É o capítulo do amor, porque ele é direto e reto. E ele diz, o amor não inveja. Ponto final. Como assim? É simples. O amor genuíno celebra. Quando você ama alguém de verdade, a vitória daquela pessoa te enche de alegria. Porque você não se sente ameaçado. Você sabe que o sucesso dela não diminui o seu valor.
Porque no corpo de Cristo seu membro é glorificado, todos se alegram com ele, porque todos nós morremos com ele e fomos revividos. E acima de tudo, santificados e recebemos uma nova vida. Eu sou uma nova criatura. Você, meu ouvinte, é uma nova criatura. O cristão é chamado para ter uma vida de contentamento, não um conformismo com a mediocridade, não um conformismo com o pecado, mas contentamento com a porção de Deus, porque Ele dá e Ele tira, assim como Jó entendeu em algum momento. Paulo diz: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Isso não quer dizer que ele queria mais, isso quer dizer que ele não dependia disso para ser feliz. Felicidade estava em Cristo. E a solução cristã é confessar. Chame a inveja pelo nome. Não diga, estou só frustrado. Diga, eu estou com inveja. Ele sabe, mas a confissão te liberta. Pratique a gratidão ativa. Você não pode ter gratidão e inveja ao mesmo tempo. São água e óleo. Comece a agradecer por suas próprias bênçãos, por menores que elas possam parecer. Abençoe as pessoas que você inveja, porque isso é poderoso. Ore pela vida delas. Peça a Deus que ela abençoe ainda mais a outra pessoa que te faz sentir a inveja. Sabe o que acontece? O Espírito Santo quebra a cadeia do ódio e coloca amor no lugar. Isso não é magia, meus ouvintes, isso é sobrenatural. Mas acima de tudo, confie no relógio de Deus, porque ele não atrasa. O que é seu está guardado, ninguém rouba de você. E se você não tem aquilo ainda, porque talvez você não está preparado. Mas vamos fechar isso por aqui. A vida é uma jornada única. Ninguém vive a sua vida por você. Ninguém vai prestar contas por seus dons. E se você olhar para o outro e sentir inveja, você tem duas escolhas. Se você não tem uma boa base na fé, use a sensação como um termômetro. A inveja te mostra o que você deseja. Agora, em vez de amaldiçoar o sucesso do outro, estude o que ele fez. Se prepare, corra atrás do seu sonho. Transforme a seta venenosa que você sente em um combustível. Mas não fique parado, porque a amargura só existe onde a ação não acontece. Mas se você é cristão, se acredita que Deus tem um propósito, não brinque com a inveja, não flerte com o pecado, não trate como um defeito inofensivo. Arranque essa raiz hoje. Peça perdão a Deus, peça para Ele te encher de um amor tão grande pelo próximo que a vitória dele seja a sua vitória. Celebre a bênção alheia como se fosse sua, porque no fundo, no reino, todos nós somos um. A grama do vizinho pode parecer mais verde, mas você não sabe quantas pragas aquela terra teve. Bom, esse é o papo de hoje. Aqui é o Saim. E a ideia desse canal é simplesmente essa: falar sobre o que precisa ser dito. Sem maquiagem, sem firula, sem nada. Se isso te incomodou, se esse vídeo te ajudou, fica comigo até o próximo. Obrigado.